Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Van Pitaluga, sou empresária, mentora e terapeuta. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, pelo menos eu acho. Quando a gente começa a empreender, no mundo digital e fora dele, mas o meu foco é os empreendedores digitais, o que acontece? A gente começa a ter um volume de trabalho muito grande, óbvio, mas chega um momento que esse volume de trabalho é impossibilitado de ser realizado se nós não contratamos alguém, se nós não começamos a formar uma equipe. E além de passar a ser uma necessidade, eu sei que dentro de muitos empreendedores existe um desejo muito grande de se tornar um empregador. E isso é um grande desafio na vida do empreendedor. Ele formar uma equipe, começar contratando as pessoas, desde o operacional. Muitas vezes a pessoa começa contratando um assistente, uma secretária, nem é na área técnica, né? Geralmente começa assim. Só que nós, empreendedores digitais, geralmente não começamos assim. A gente começa já contratando na área técnica. Muitas vezes a nossa urgência faz com que a primeira equipe que nós criemos seja uma equipe técnica, aquela que vai nos dar suporte com tudo que a gente quer entregar. E isso gera uma ansiedade, gera um monte de dúvida, porque é uma necessidade, é aquele velho ditado, a necessidade faz o sapo pular, né? Mas como fazer isso de uma forma que desde o início nós possamos evitar contratempos no caminho, porque eles haverão, eles existirão, mas evitar começando a contratar de uma forma legal, já entendendo qual é o universo de um empregador. Qual é o universo que um empresário, um empreendedor precisa ter conhecimento para poder ser um bom líder, que é o que todos nós desejamos. Então, vamos falar por onde começar. A primeira coisa que a gente precisa ter claro na cabeça da gente, como empresário e empreendedor, é a diferença entre essas três palavras: dono, chefe e líder. O que acontece aqui? São palavras que transmitem um comportamento. É um pensamento, geralmente cristalizado, e que se demonstra através de comportamentos. Então, o dono do negócio é aquele que tem um sentimento de posse sobre o negócio que ele criou. Independente do negócio, independente da empresa, independente do empreendedorismo, ele tem apego àquilo. Quando a gente se apega à empresa que nós fundamos, ou quando a gente se apega à ideia, ao que a gente constrói, a nossa cabeça está uma cabeça de dono de negócio. Apego gera este comportamento de eu sou o dono, então eu vou resolver isso. Eu sou o dono, aqui quem manda sou eu. Porque, veja bem, hoje em dia, né, tem todo um politicamente correto que impede, muitas vezes, das pessoas se colocarem exatamente como elas estão pensando. Mas não adianta você agir todo muito educado, ser muito boazinha, ser muito complacente, mas aqui dentro da sua cabecinha, você está sempre assim: eu sou o dono disso aqui, né? Eu que sou o dono, eu ainda tenho que aguentar tudo isso, dono, isso é apego. Cuidado com isso. E quem tem esse tipo de comportamento, óbvio, vai ter muita dificuldade em contratar, em ser um bom empregador, um empregador nota 10. Chefe. Quem é o chefe? Chefe é aquele que delega uma função,
que dá uma ordem, que atribui uma tarefa ao seu subordinado e simplesmente tira o time de campo. Eu dei a ordem, eu já falei o que eu quero, você foi contratado para fazer isso, faça. Me dê o resultado, eu quero resultado. E quando a gente fala de uma empresa onde tem mais de um nível de hierarquia, porque a gente começa pequeno, né? A gente começa a gente e uma equipe. Então, geralmente é assim, no empreendedorismo digital. Então, não tem hierarquia aqui no meio, mas a empresa vai crescer, é o que todos nós queremos, o negócio vai crescer. Então, começa a aparecer hierarquias intermediárias. O chefe é aquele que pensa assim, eu tenho que dar satisfação para o meu chefe, então faça você. E nós, empresários, quando estamos nesse pensamento e nesse comportamento de chefe, o que acontece com a gente? A gente pensa assim, eu sou subordinado do meu cliente, eu tenho que dar respostas para o meu cliente manda em mim, você acha que eu não tenho chefe? Eu tenho, são os meus clientes. Esse pensamento é um pensamento, primeiro é um pensamento sistêmico fora da ordem, porque os clientes não são nossos chefes. A gente brinca muito no mundo empresarial, eu sei que a gente fala assim, você acha que empresário não tem chefe? Todo mundo tem chefe, os clientes são os chefes dos empresários. Tá, gente, isso é um português coloquial, isso tem que ser uma coisa da boca para fora, porque os clientes não são nossos chefes, eles nem fazem parte eles não são parte do sistema da empresa. Eles estão no entorno do sistema da empresa, eu já falei disso en passant, vou repetir aqui. A empresa é um sistema, a visão sistêmica, que é a ferramenta que eu venho apresentando para vocês, diz o quê? A empresa é um sistema. Dentro dela tem todos que participam, inclusive você, cada um com seus sistemas familiares, sistemas pessoais. Todo mundo traz isso para dentro da empresa. O cliente está no entorno, ele está fora, ele faz parte enquanto ele compra de você, enquanto ele quer o seu produto. De repente ele migra para outra concorrente, ele não quer mais aquilo na vida dele. Então, ele não é parte, ele faz parte enquanto ele consome o seu produto. Então, ele está fora do seu sistema. Se ele está fora do seu sistema, como que ele pode ser seu chefe? Não é assim. Nós precisamos entregar excelência, nós precisamos mostrar a que viemos, nós precisamos ajudar estes clientes, mas não tem nada a ver com essa fala de que eles são nossos chefes. Não são, tá? Então, essa mentalidade de chefe é aquele cara que chega, manda e quer o resultado. Não interessa como. E se você não der o resultado é porque você é incompetente. Essa é uma forma de lidar com funcionários, com colaboradores, com pessoas que estão trabalhando com você, já caminhando para o insucesso. E a liderança, o líder. Eu coloquei essa palavra coach aqui, essa palavra aqui nesse contexto não tem nada a ver com o coach enquanto processo de coaching. Nesse momento eu não estou falando disso. É até interessante que todo empresário busque, né, conhecimentos de como é ser um coach através das ferramentas do coaching. Mas não é isso. Essa palavra que está em inglês, porque é para você ser um treinador. Todo líder por excelência tem que ser um ótimo treinador, porque coach em inglês significa treinador. Então, coach, ele é coach de futebol, ele é coach de basquete, coach, treinador. Essa é a origem da palavra. E aqui ela é a origem dela pura. O empreendedor precisa ser um treinador da sua equipe, para que ele possa agir com liderança, como líder. E o que é o líder? Tem uma historinha bem interessante que conta um pouco, né, sobre isso. Tinha um grupo de pessoas que estavam perdidas numa floresta.
totalmente perdidas. Elas já tinham tentado vários e vários caminhos, elas já tinham usado toda a parte de água, de alimentação que elas estavam carregando e estavam perdidas, tentavam todos os caminhos possíveis dentro dessa enorme floresta escura e não conseguiam sair da floresta. De repente, uma pessoa que estava o tempo todo incomodado e dizendo assim: olha, nós estamos andando em círculos, parece que nós não estamos saindo do lugar, não adianta ficar fazendo isso, né? Dando um direcionamento, e que era extremamente criticado, mas nós não podemos ficar parados, o que nós vamos fazer? Então, aí de repente, essa pessoa, ela falou assim: não, eu tive uma ideia, eu já sei o que eu vou fazer. Aí as pessoas falaram: o quê? Eu preciso que vocês me ajudem a subir na árvore mais alta que a gente conseguir encontrar e identificar aqui nessa floresta. Aí todo mundo falou assim: como assim? Você vai subir numa árvore? Para que você vai subir numa... Não, me ajudem porque eu tô com uma ideia que talvez funcione. Tudo bem. Alguns não ajudaram, outros só criticaram, outros sentaram: não, estou muito cansado, não vou ajudar você. E um pequeno grupo confiou naquela ideia, mesmo sem saber direito que ideia era aquela, confiou naquela pessoa. E ajudaram a construir um artefato, uma escada improvisada, uma forma, uma corda, e a gente usa a criatividade e a imaginação. Como é que eles conseguiram? Identificaram, olharam para cima e identificaram a árvore mais alta que eles podiam ter ali naquele raio, né? Naquele círculo que eles estavam ali. Olharam, viram que as copas daquela árvore brilhavam mais, então talvez o sol estivesse incidindo mais diretamente, então por consequência ela era a árvore mais alta, etc, etc. E ajudaram, e essa pessoa subiu até o topo dessa árvore. Quando essa pessoa subiu no topo dessa árvore, ele pôde ver além da floresta. Ele pôde ver o que estava depois da floresta. Ele viu a clareira. Ele viu onde a floresta terminava, onde o perigo terminava. Ele enxergou até um pequeno vilarejo mais adiante. E aí ele disse assim, gritou lá de cima: eu encontrei o fim da floresta. Eu estou vendo um vilarejo. E as pessoas ficaram alvoroçadas. Ah, finalmente nós estamos salvos. Então como nós vamos fazer? Manda um sinal de fumaça. Vamos jogar o quê? Fazer uma fogueira aqui para que possa sinalizar. Não, mas não vai funcionar porque é muito denso. Nós vamos dar fogo aqui na floresta, é cheio de madeira, vamos morrer. Ah, então como que nós vamos fazer? Não tem comunicação, gritada aqui. Aí essa pessoa que estava lá disse assim: não, nós vamos fazer diferente. Alguém vai ficar, a grande maioria vai ficar junta, caminhando junta, vai caminhar juntos. E nós vamos fazer o seguinte: de 5 em 5 metros, ou sei lá, de 2,5 em 2,5 metros, né, de 5 em 5 metros, fica alguém. Alguém vai ficar aqui embaixo no tronco da árvore, porque vai me ouvir bem. Depois vocês vão caminhando, outra pessoa fica mais 5 metros, e assim 5 metros, e vocês vão caminhar de acordo com o meu direcionamento, porque eu estou vendo aqui. Então, de onde a gente está, eu vou dizer para vocês: sigam em frente, virem à esquerda, virem à direita, continuem ao norte, continuem a leste, sei lá, ia dando direcionamento para essas pessoas. O grupo maior foi caminhando, que ele ia passando as instruções, ele ia olhando as pessoas, que elas iam fazendo os sinais, mexendo nas árvores, alguma coisa elas inventaram, que ele ia enxergando, e ele foi passando as instruções de pessoa para pessoa. Então a pessoa primeira que eu vi, ele falava assim:
continue reto. Aí ele passava, igual o telefone sem fio. O outro falava assim, continue reto. E aí ele dizia assim, não, agora vire à esquerda, existe mais árvores, eu estou vendo muitas árvores. Ele liderou as pessoas para fora daquela floresta. E aí ele desceu, por último ele desceu, e aí aquelas pessoas que fizeram um grande cordão de 5 em 5 metros foram seguindo, né? Foram se juntando até chegar no final da floresta e eles foram salvos. Isso é liderança. Líder é quem sobe no topo, corre o maior risco e enxerga além, vê a saída, vê o que é melhor para toda a equipe, dá as diretrizes para a equipe fazer, ensina como fazer, acompanha o movimento das pessoas e ele, por último, colhe os louros. Isso é liderança. E é isso que a gente tem que almejar, esse que é o nosso foco, ser um bom líder. Se você, desde o início, você faz com que a sua liderança esteja sempre trabalhando por você, você vai formar uma excelente equipe. Então, os obstáculos mais comuns. Confiar nas pessoas, aprender a diferença entre contratado e freelancer, crença, ninguém faz como eu faço, e a decepção. Então, esses 4 obstáculos aqui são simples. Confiar nas pessoas. Se você vai contratar, você vai ter que aprender a confiar nas pessoas. Se você tem uma dificuldade de confiar nas pessoas, você precisa começar a trabalhar isso em você. Porque não tem jeito de você contratar, delegar, liderar sem confiar. Então, se você é alguém extremamente desconfiado, você diz, eu não confio em ninguém, porque ninguém faz como eu faço, você provavelmente não vai conseguir formar uma equipe. Você vai ter dificuldade, muitas dificuldades. É preciso que você trabalhe isso em você e descubra por que você não confia. Então, você tem que aprender a confiar nas pessoas. Aprender a diferença entre contratado e freelancer. Nós, no mundo digital, trabalhamos muito com freelancer. Muitas pessoas começam a terceirizar para freelancer, porque fica muito pesado antes de montar a equipe de contratados. O contratado, ele tem um compromisso com você, um compromisso contratual. Ele serve somente a sua empresa. Agora, o freelancer não, ele é freelancer, a própria palavra. Ele tem um contrato com você por produtividade. Você tem que estabelecer um prazo para ele, estabelecer a produtividade dele e ele vai te cobrar um valor. Agora, a minha experiência com freelancer, não no mundo digital, porque isso para mim, enquanto empreendedora digital, neste momento é tudo muito novo para mim, mas a minha experiência com freelancer na área de terapia e na área de engenharia, porque quando eu trabalhava, né, na área de engenharia como sócia da construtora, eu tive essa experiência e teve uma época que eu liderava um escritório com mais de 100 pessoas, 500 pessoas na obra, mas a gente tinha freelancer. Freelancer não tem o compromisso que uma pessoa contratada tem com você, porque ele não quer ter, é um direito dele. Então, o direito dele você tem que contratar sabendo disso. Então, onde é que pega em freelancer? Prazo. É onde mais pega. Não é nem a qualidade do trabalho dele, é prazo. Eles acabam tendo que se flexibilizar demais porque eles atendem muitas pessoas. Então, saiba essa diferença. Dependendo do seu projeto, dependendo do seu investimento, dependendo do que você quer de resultado, vale a pena contratar e não ter freelancers. Deixo aqui a minha sugestão, tá? É o que eu estou aqui pensando, maquinando na minha cabeça. A partir do momento que eu decidi que eu preciso dessa ajuda aqui, eu preciso confiar nas pessoas, eu acho que contratar é um passo mais ousado, mas é a longo prazo, você está investindo em alguém. Vamos lá. Bom, ninguém faz como eu faço, é difícil a gente se desapegar disso. E realmente é verdade, porque a pessoa vai fazer diferente de você e às vezes vai fazer até melhor. Mas ninguém faz como você faz. Ninguém é o empresário. Você é o líder, ninguém é obrigado a pensar igual a você. Então, não vai realmente fazer como você, mas você precisa abrir mão dessa crença
E decepção. O que é isso aqui? Você tem que saber que você vai se decepcionar. Você não vai contratar as pessoas e as pessoas vão ser 100% delas 100% do tempo. Você vai se decepcionar. E você precisa estar consciente de que isso vai acontecer. Você está pronto para se decepcionar? Porque tem um monte de coisa envolvida. E aí entra quem trabalha com familiares, quem contrata familiares. Aí entra uma situação de ordem sistêmica muito complicada. Pense nisso. As pessoas acabam te decepcionando. E isso faz parte do jogo, ok? Muito bem. Aí vem essa parte de aprendizagem. Como resolver situações onde a pessoa vai te decepcionar? Como resolver as situações em que o funcionário não vai ser o que você estava esperando? Como resolver se você contrata e fala assim, nossa, mas não está sendo nada do que eu imaginava? O que foi que eu fiz de errado? O que eu não vi? Então, como é que você resolve isso? Você precisa, de novo, confiar que essa pessoa tem a capacidade que ela disse que tem, treinar e ficar disponível. Olha, é para te dar mais tempo, não é? Você está contratando alguém para você ter um tempo maior para empreender, para fazer mais pelo seu negócio. Mas quando você contrata alguém, você precisa ficar disponível para essa pessoa. Existe um processo de adaptação. A pessoa se adapta à sua empresa. A sua empresa acolhe aquela pessoa. Você aprende a trabalhar com aquela pessoa ou aquelas pessoas quando você começa a formar a equipe. Então, você precisa confiar, treinar e ficar disponível. E o treinamento é você. Para você sair daquela crença de que ninguém faz como você precisa treinar as pessoas para que elas possam fazer como você gostaria, como é que você quer, tá? E às vezes você fala, mas como é que eu vou treinar alguém para fazer algo que eu não faço? Por exemplo, sei lá, de repente você trabalhou com freelancer o tempo todo para edição de vídeo ou para alguma coisa desse tipo relacionada a infoproduto. E agora você quer contratar um videomaker. Eu não sei fazer, mas você vai saber falar o que você quer. Entendeu? Porque aqui, ó, eu vou falar dessa clareza. Porque atue como um líder sistêmico dentro da aprendizagem. Então, como é que você explica para alguém algo que você não sabe, que você não tem conhecimento? Sendo um líder sistêmico. Eu ainda pus aqui entre aspas, tá? Por quê? O que é isso? É enxergar o todo. Então, o que eu quero que esse videomaker, ou que esse editor, ou que essa pessoa que vai dar suporte aos meus clientes, não sei, faça. O que eu quero que essa pessoa faça? Você tem que ter clareza na hora de você falar que resultado que você quer. Qual é o seu propósito e a sua expectativa? Não adianta você contratar o melhor profissional da área, colocar lá dentro da sua empresa e pensar assim, faz aí, né, que você é bom demais negócio, eu te contratei porque me falaram que você é o melhor nessa área. Senta e resolve, cara, porque eu não tô dando conta mais de fazer isso. Não. Isso não é uma forma correta de se contratar. Você está jogando a pessoa no meio de algo que ela não conhece. Mas como assim? Eu estou dando recurso tecnológico, ela vai ter o computador, ela vai ter acesso a todos os arquivos, ela tem acesso ao conteúdo, blá, 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 eu estou fazendo tudo. Não! Você tem que ter uma conversa muito alinhada com essa pessoa que você vai contratar sobre qual é o resultado que você quer. Resultado é o prazo, o que você vai entregar, quanto tempo aquela pessoa tem, o que você imagina que você vai receber a partir do momento que você contrata, se isso é possível. Você precisa dar a chance da pessoa de dizer assim, olha, isso eu não consigo, nem 1 milhão de anos. E a pessoa pode até dizer, ninguém faz, mas você vai ter o direito de falar assim, bom, então eu prefiro não te contratar, mas arriscar encontrar alguém. Não sei. Mas você precisa falar do resultado que você quer e do seu propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Isso é o fundamento de uma empresa, de qualquer empresa.
qual é o seu propósito. O que é que te moveu a fazer essa empresa? O que é que te moveu a ser empreendedor digital? O que é o propósito do seu infoproduto? Qual é o propósito de tudo que você está fazendo? Isso não é conversa fiada, isso não é ficar dividindo coisas íntimas suas. Às vezes passa isso pela cabeça dos empresários. Por que eu vou falar disso? Isso é super importante. Uma equipe no mundo digital trabalha muito na linha horizontal da hierarquia. Tem muito pouca hierarquia entre você e toda a equipe que está ali funcionando. Então, é muito horizontal, não é igual antigamente, que tinha chefe do chefe do chefe, não. Então, as pessoas precisam estar alinhadas com o seu propósito, elas precisam ter o direito de saber se elas concordam com o seu propósito. E você precisa deixar claro para elas, para que elas possam escolher, e você também. Então, clareza. Não é contratar, jogar a pessoa lá e falar assim, faz e resolve. Isso é atitude que eu falei de quê? De chefe. Você não está sendo empresário. Cara, eu estou te contratando, eu fiquei sabendo que você é o melhor na sua área, eu vou te pagar mais do que você está pedindo, por favor, me dê resultado. Isso não é uma atitude de contratação. Isso não é uma postura de liderança. Você está quase pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa cuidar de você. Ele é seu pai, sua mãe, para cuidar de você. Olha a coisa fora da ordem sistêmica, tá? Você tem que se posicionar como líder da sua empresa, líder do negócio, líder do propósito, líder do resultado, tá? Mas e se você faz tudo isso, se você tem essa consciência, se você confia, treina, explica com clareza. E se mesmo assim a pessoa não faz direito, a pessoa não dá o resultado, você fica decepcionado com aquele funcionário, com aquele colaborador, com aquela pessoa. O que você vai fazer? Você vai olhar as dúvidas, porque na maioria das vezes, você, por favor, presta atenção aqui, você precisa olhar as dúvidas. Nós temos um péssimo hábito como empresários, de quando alguém que está gerando resultado, precisa gerar resultado em muito pouco tempo, começa a não conseguir a produção que a gente quer, e a gente estava acostumado a fazer aquela tarefa, a executar, o que a gente faz? A gente dá a volta, passa por cima da pessoa e faz o serviço dela. Não é assim que acontece? Você não consegue esperar, muito menos explicar. Você pensa assim, nossa senhora, não é possível que essa pessoa não entenda, e agora? Não. Se você quer que aquela pessoa, se você acha que aquela pessoa pode entregar aquele resultado, você tem que perguntar, o que faltou para você? Por que você não está conseguindo? Por que é que está atrasado? O que é que não está legal? Quais são as suas dúvidas? Geralmente, quando o líder pergunta isso, como um bom treinador, como um bom coach, o que faltou para você? Eu confio em você. Você tem o talento, eu sei que você tem, mas o que é? Você não entendeu algo não ficou claro? Na maioria das vezes a pessoa fica com dúvida sobre prazo, qualidade e o propósito. Se a pessoa se presta a dizer, geralmente ela não entendeu. Ela falou assim, não entendeu o prazo, ela não entendeu o quanto aquilo, a importância do prazo. Ela não entendeu o tipo da qualidade, como é que você quer, porque é aquela história de você dizer do resultado. Você tem que dizer exatamente o que você quer, você tem que dizer exatamente qual é o intuito daquela tarefa, daquela função que a pessoa está ocupando. Então, essas dúvidas geram a não resultados, que geram decepção em nós como empreendedores, empregadores, tá? Então, precisa perguntar, ouvir, acolher e esclarecer tudo e deixar a pessoa fazer por ela mesma, não passar por cima e fazer. Porque se você faz isso, você deixa a pessoa na sensação de fracasso, você coloca na cabeça daquela pessoa uma postura, uma sensação de fracasso, porque ela não fez por ela mesma. Então, você precisa aprender a fazer isso. Tudo bem. Mas e se ainda assim? E se ainda assim? Você já deu todas as condições, você já tirou todas as dúvidas, já ficou claro para aquela pessoa o que ela tem que fazer, você sabe, em cima do que ela apresentou para você, da qualidade dela como
profissional e ela não entrega o resultado. Bom, aí é hora da pressão. Mas botar pressão com liderança, botar pressão com humanidade, com parcimônia. A palavra pressão aqui está no lugar de cobrança, mas uma cobrança justa, uma cobrança firme. Não é espremer a pessoa, não é, sei lá, não é essa pressão de vou matar porque não fez, tá? Você pode até sentir isso, nossa, que vontade de torcer o pescoço, mas você não vai agir desse jeito, é um profissional, um ser humano. Se mesmo com tudo isso, aí você tem que ter uma conversa assim, espera aí. O que está acontecendo? Porque você já tem todos os recursos, já tirou todas as dúvidas, não é? Você não está entendendo, você não está conseguindo entregar isso. Como é que a gente vai fazer? Porque eu já te entreguei tudo que eu podia entregar, você concorda que você está com tudo na mão, você entendeu? Então, o que acontece com você? Então, quando você faz essa pressão com sabedoria, geralmente acontecem duas coisas. Ou os resultados aparecem, quando você faz essa pressão, ou os resultados aparecem, ou a pessoa desliga, tá? Então, essa pressão é muito importante saber a hora de fazê-la, tá? Não vá botando pressão no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana que a pessoa está lá. Você precisa deixar claro o que você quer, o seu resultado, a sua expectativa e o seu propósito. Você precisa dar as ferramentas para a pessoa e avaliar um primeiro resultado dela. Não foi legal? Você está decepcionado? Você vai ensinar mais, você vai treinar mais, você vai perguntar as dúvidas. Aí uma segunda vez a pessoa não está entregando, aí você entra aqui. E você tem que aprender a fazer essa pressão de uma forma muito íntegra e muito transparente, com tranquilidade. Porque se você faz isso dessa forma, você ou tem os resultados ou a pessoa se desliga voluntariamente. A pessoa, quando ela dá resultado, ela descobre o que é que está acontecendo com ela, ela dá um drible nela mesma e faz a coisa acontecer, porque ela está alinhada com o resultado, o propósito da empresa, a expectativa, a sua expectativa. Agora, se ela, sob essa pressão de boa, percebe que ela, apesar de tudo, ela vê que ela não consegue dar esse resultado, ela se desliga voluntariamente. E isso aqui é o mais desejável, porque a pior coisa, vivência como um empregador é quando a gente precisa dispensar alguém. Quando você precisa convidar alguém a sair de um projeto, sair da empresa, sair, isso é muito desagradável. Então, saber trabalhar dessa forma para evitar demissões, mas que a pessoa se desligue voluntariamente, ok? E aí, o que eu digo para você é assim, poupa o seu tempo e a sua energia quando essa pessoa não dá resultado. Não fica olhando assim, gente, mas fulano que me indicou, essa pessoa me disse que era o melhor do mercado. Essa pessoa fez trabalhos para outro empreendedor digital e foi super bem, veio de outra empresa, de repente existem essas trocas nas empresas, né? Em todas as empresas, no mundo digital também acontece. E comigo, o que acontece? Ah, não, eu vou insistir. Ah, vou deixar mais um tempo aqui. Não, a pessoa fala assim, cara, eu acho melhor eu sair, acho que não tá dando certo, eu não tô conseguindo. Não, vamos dar um jeito, deve ter alguma coisa. Não faça isso. Você vai perder seu tempo e sua energia. Por quê? Porque aquela pessoa não adaptou a sua empresa. Ela pode ser um excelente profissional. Alguma coisa não alinhou, de repente é seu produto, de repente como você pensa, de repente é seu propósito, é a sua expectativa. Não interessa, não é hora de você entrar na sua menos-valia, de você ficar questionando você mesmo. Não, isso vai acontecer a sua vida inteira empresarial, pessoas que vão entrar na sua empresa e não vão ficar, porque não estão alinhadas com o que você quer entregar, não estão alinhadas com você. Isso vai acontecer. Então, prepare-se para isso. Quando isso acontecer, respeite o profissional. Tá bom, vai com Deus, vai em paz, que a sua carreira seja ótima. Não foi aqui.
e vá buscar outro profissional. Poupe o seu tempo e a sua energia querendo consertar as coisas. Para isso você não tem tempo. Aí você desfoca do seu negócio. Então, fica ligado nessa situação aqui, ok? Bom, e na hora da contratação, a última coisa que eu quero falar com vocês é aqui, ó, foco em comportamento. Para você contratar, na hora que você for contratar alguém, não contrate alguém apenas pelo que ela fala, o que ela faz. Então, você vai contratar um videomaker, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui muito comum nosso. Ah, então, você edita, você grava, você já acompanhou montagem de infoproduto, né? Que eu fiquei sabendo, você sabe como fazer, você entende isso, você consegue editar um vídeo, entender como que tem que ser editado, tudo que você pode perguntar. Como é que é isso para você e tal? E ele vai dizer, ou ela, né? Vai dizer, não, sim, eu faço esse trabalho há tanto tempo, já trabalhei assim, já trabalhei ali, já trabalhei com fulano, com ciclano. Faço sim, isso eu tenho muita experiência nisso, isso é o que eu faço, entendo o que é que o infoproduto tem que ter, o que é que não tem que ter, o que é que a gente precisa entregar, e vai te dar toda essa noção técnica. Ah, então tá bom, que bom, e quanto você quer ganhar mesmo? Ah, eu quero ganhar tantos R$1.000. Ah, então tá bom, tá dentro do meu orçamento, tá contratado. Bem rapidinho, bem simplista, geralmente é isso que a gente faz. Isso não é uma contratação correta e você não precisa ter uma equipe de RH para fazer isso para você, até porque RH é só quando você começa a ter um determinado X de faturamento e um determinado X de funcionários, não é hora de você fazer isso. Você não precisa ser RH. O que você vai fazer? Qual que é o pulo do gato? Foca em comportamento. Foca no comportamento da pessoa. Ah, vou ficar prestando atenção como é que ele senta, como é que ele fala, como é que ela se veste, como é que ela se comporta. Não, não é isso. Você vai fazer perguntas de ordem de um treinador para essa pessoa. Você vai perguntar para ela assim, quando foi que você fez o seu vídeo mais difícil? Quando foi o seu trabalho mais difícil? Como é que ele foi? O que você fez para que isso se resolvesse? De que forma? Quais foram as facilidades e dificuldades? Entende? Você vai perguntar essas palavrinhas. Quando? Como? Quais? Relativos a um pseudo problema que talvez ele tenha quando ele entrar, ou ela tenha quando ela entrar na sua empresa. É um videomaker? Então pergunta, escuta, qual foi o prazo mais apertado que você já fez um vídeo que ele ficou bom? O que você fez para isso acontecer? Que ferramenta que você utilizou? Quem estava com você, você trabalhava para alguém e essa pessoa fez o que? Ela te ajudou como? E aí a pessoa vai te contar uma história e você vai perceber como que ela funciona, como que é o comportamento profissional dela diante de uma situação de dificuldade. E aí você vai perceber se alinha com você, com o jeito que você é, como você pensa. Esse é um bom caminho para você fazer uma contratação. Esse é um bom caminho para você ser um empregador nota 10. Ok? Então, fica o recado. Na hora da contratação, faça perguntas para as pessoas que elas vão te contar uma história de como elas resolveram ou de como elas ficaram felizes com o resultado delas. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Boas contratações para nós no momento e no futuro. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!